Clube do Remo empata fora de casa mais uma vez, traz um pontinho precioso para Belém e se mantém ali próximo do G4. Dessa vez, o problema não foi comigo, eu não estava lá no estádio. Mas brincadeiras à parte, o que o Leão pode fazer para na próxima oportunidade trazer esses 3 pontinhos na mala? Vamos bater esse papo com o RemoCast? Chega mais! Salve, salve, galera que se liga no RemoCast, do Morar na Área. E antes da gente avaliar se foi bom, se foi ruim, o que fazer, a gente sempre deixa 10 pedidos. Se inscreve no canal, curte o conteúdo do RemoCast e compartilha com todo amigo remista para fazer parte do RemoCast, que é a maior comunidade de debate sobre o Clube do Remo da internet. Bora bater esse papo, Betinho? Vamos falar sobre Clube do Remo, meu amigo, que na última rodada foi lá para o interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, e conseguiu trazer mais um ponto. O Remo segue invicto na competição, ao contrário de outros times aí que estão sofrendo pra cacete. O Leão tá na parte de cima da tabela, próximo do G4 e tá começando a assustar os adversários. Mas de qualquer maneira, Igor, tá faltando uma vitória fora de casa. Vamos analisar, antes de mais nada, essa partida. Vamos ver como é que o Daniel Paulista entrou com a modificação. O Remo entrou com essa equipe e no princípio do jogo, pelo menos na minha avaliação, e eu queria saber do teu comentário também, da tua opinião. Deixa aí nos comentários para a gente poder trocar essa ideia. Mas, na minha opinião, seria já um jogo difícil, até pela forma como o Botafogo de Ribeirão Preto costuma jogar. A gente adiantou aqui na partida passada que normalmente eles jogam com 2 linhas, uma de 5, uma linha de 4 e o atacante na frente, e os caras não abdicaram disso. Não abdicaram. Desde o princípio do jogo foi um jogo truncado. E o Botafogo achou, vamos dizer assim, um gol a partir de uma falha do Marcelo Rangel. E eu vou te dizer, Igor, eu queria saber a opinião da galera. Aquele tipo de falha tem, infelizmente, sido recorrente com o Marcelo Rangel. Ele tem falhado. Uma bola daquela não se rebate para o meio da área. Uma bola daquela você faz a manchete, já que ele vai defender de manchete, joga para o lado, tenta de alguma forma dificultar a vida do atacante. Mas o Botafogo abriu o placar, e eu não sei qual foi a tua visão, mas o primeiro tempo foi muito complicado para o Clube do Remo. Eu vi muita gente comentando que o Remo não teve produtividade, o meio de campo não foi criativo. Isso é verdade. Mas às vezes eu vejo que a galera que analisa o jogo não está entendendo que agora é uma outra competição. Um time de Série B é diferente de jogar contra uma equipe no estadual. Um time do interior, que às vezes o Remo sai perdendo por um vacilo e consegue muitas das vezes impor o seu ritmo de jogo. Botafogo de Ribeirão Preto é um time cascudo que fez o ferrolho e o Remo teve muita dificuldade ao longo de todo o primeiro tempo para transpor a defesa. Só foi dar um chute no gol de fato, no gol do Pedro Rocha, já no finalzinho, e o Botafogo com um jogador a menos. Esse primeiro tempo te deixou tenso, Igor? Como foi que tu analisaste? Olha, Beto, eu acho que o Clube do Remo entrou bem, né? Eu acho que o Botafogo, até mesmo pela situação que se encontrava na tabela, precisava tomar a iniciativa da partida. Tinha um pouco mais controle de bola, até uma característica recorrente nesse trabalho do Daniel Paulista, mas assim, efetivamente, né? Espero não ter esquecido nenhum lance, só chegou nessa falta, né? Que o Camutanga ali, o primeiro lance, né, de perigo. Camutanga se precipita ali, dá um bote equivocado, faz uma falta desnecessária, apesar de que jogou bem, mas eu acho que, na minha opinião, cometeu o erro de fazer essa falta ali. E realmente o Rangel comete essa falha aí e joga no pé do atacante, que acaba fazendo 1-0. Então, acho que antes disso, tava ali aquele controle, meio que o controle do América Mineiro aqui, sabe, em Belém, sem aquela eficiência de gol perdido, esse tipo de coisa, né? Então, acho que por um erro, saiu na frente, e aí a gente já sabe, né? Realmente o jogo fica mais complicado até a expulsão,
que aconteceu, favoreceu o Remo ali, conseguiu empatar no primeiro tempo, e depois a gente vai para o segundo tempo, né, Betinho? Essa expulsão, que inclusive foi uma expulsão justa, a arbitragem, na minha visão também, eu queria saber a opinião da galera, estava bastante caseira, mas a expulsão ela foi clara. Se ela não ocorresse ali, ia ser uma situação realmente estranha. E o Remo fez aquele golaço, o golaço do Pedro Rocha, que estava querendo o jogo, já estava querendo o jogo antes disso. No primeiro tempo, eu achei a atuação do Jaderson, por exemplo, que seria o nosso jogador para ligar, fazer aquela ligação entre defesa e ataque, um pouco apagada. Não sei se foi a questão de voltar de lesão, então o jogador, querendo ou não, perde ali um pouco de ritmo, ou talvez uma questão do melhor posicionamento. O fato é que o Clube do Remo não conseguiu implementar aquela estratégia de jogo de espetar os laterais, então ficou aquele jogo muito truncado e não conseguia sair com as tabelas pelo meio. Perdeu muitas bolas ali. Eu queria destacar, inclusive, a atuação do Reinaldo, do zagueiro, que já foi muito criticado nesta bancada, mas, na minha opinião, fez uma partida segura. Então, foi um jogador que entrou com a braçadeira de capitão e fez uma partida segura, vem numa evolução. Queria destacar também, Igor, no primeiro tempo, até porque o jogador saiu, a atuação do volante, do Luan. Eu vi alguns comentários aqui em canais da internet criticando a atuação do jogador. Eu discordo completamente. Eu acho que ele é um volante tradicional e ele fez o que ele foi pago para fazer, que ele é um volante que quebra, ele não perde viagem. Então, se é para fazer a falta tática, ele vai fazer a falta tática. Por isso que é um jogador que é bastante amarelado. Então, já se acostume que uma rodada ou outra, esse jogador ele vai estar fora por problema de suspensão. E muito por causa disso, no intervalo do primeiro para o segundo tempo, o Daniel Paulista saca o Luan, Botafogo de Ribeirão Preto, com um jogador a menos, e coloca o Dodô, justamente para tentar abrir um pouco mais a defesa do Botafogo de Ribeirão e, quem sabe, virar ali a partida naquele momento com maior volume de jogo. O que a gente não contava era tomar um gol vindo de uma lateral, meu irmão. Não, aí é complicado. Aí é complicado. De fato, a defesa precisa ter atenção. Logo no primeiro minuto de jogo, o Botafogo fez 2-1. Complicado, né, cara? É verdade, ali uma desatenção total, né? A Série B, futebol normalmente não perdoa. Na Série B, então, né, que é um jogo ali, muitas vezes por uma bola, você não pode dar aquela apagada ali, né? Eu acho que ali tem o erro do Viseu, né, que vai correr ali, o árbitro mal posicionado, mas ali tem que estar mais esperto. Tem o erro do Dodô, tenho certeza que se o Luan tivesse ali, não tinha tido todo aquele espaço, cara, para bater. A gente vem falando em alguns outros programas aí para trás desse espaço que fica muitas vezes na frente da área do Clube do Remo. Você já falou mais de uma vez aqui, isso voltou a acontecer, e realmente por essa questão é que eu acho que, já dando spoiler, eu acho inadmissível o Remo vir de lá com empate, né? Jogar um time com um a menos e entregar um gol de lateral é algo assim que é inconcebível. Muitas vezes falta ponto no final do campeonato é por conta de erros infantis, como aconteceu com esse gol do Botafogo de Ribeirão Preto, viu, Beto? E interessante, Igor, tu trazer esse ponto, falando das falhas, né, que aconteceram nesse gol. Concordo contigo na questão do posicionamento ali. O Dodô não seria o homem para aquele tipo de marcação, então com certeza se tivesse reforçado, e o Remo não estava perdendo tantas segundas bolas desde essa última partida contra o América, no primeiro tempo, ali a dupla de volante estava segurando bem, foi um lance, inclusive o Viseu estava na marcação, ele tromba com o árbitro, então foi um lance até meio tosco, né? Ele trombou com o árbitro e ficou esperando como se fosse marcar uma falta. E o jogador do Botafogo tinha acabado de entrar também no intervalo, foi muito feliz no chute e fez o gol. Mas eu acho que de uma coisa a gente não pode reclamar. O Daniel Paulista não se aquietou e fez as modificações. Eu vou te ser sincero, olha, eu achei a modificação, a ideia da modificação do Dodô no Luan correta. Foi uma leitura correta. Né? A gente nunca espera que vai acontecer esse tipo de falha. E logo antes dos 15 minutos, eu acho, do primeiro tempo, ele já fez a substituição, uma substituição bastante arrojada, que ele tirou o Pedro Castro e tirou o Janderson,
e colocou o Pavani e o Adailton. O Janderson, aí a gente faz aqui uma pequena observação, que inclusive não apareceu tanto, mas eu acho que teve uma jogada no primeiro tempo, que foi uma falta que ele sofreu, acho que ele até machucou o ombro, e o jogador talvez tenha ficado ali um pouco intimidado, tá? Ele não teve uma atuação de destaque tão boa, por isso que entrou o Adailton no lugar dele, e entrou o Pavani querendo o jogo, chamando a partida, conseguindo distribuir ali o jogo, distribuir as bolas pelo meio de campo. Não é que o Clube do Remo tenha feito uma pressão grande, mas estava ali com as rédeas do jogo, mas eu te recordo, daí eu vou discordar de ti, Igor, eu vou discordar de ti. Eu acho que foi um excelente resultado, apesar da forma como aconteceu, e eu queria saber também a opinião da galera, deixa aí nos comentários. Foi um ponto ganho? Foram 2 pontos perdidos? O que tu achas? Deixa aí nos comentários que a gente quer saber. Não esquece, tá? Deixa o teu like, dá essa moral para esse conteúdo se espalhar pela internet, o algoritmo entregar mais e trazer cada vez mais remistas para cá, para esse bate-papo. Te inscreve no canal, se ainda não está inscrito ou não está inscrito, ativa o sininho para receber uma notificação sempre que a gente liberar um conteúdo novo por aqui. Dado esse aviso, feito aí um pouco desse prólogo, eu acho que foi um excelente resultado, sim, tá? Foi um excelente resultado e o Remo buscou esse resultado. Eu estava até comentando, lá na sede da 33, eu assisti o jogo lá, por sinal, um abraço para toda a galera da camisa 33, a sede está excelente, assisti os jogos lá, é muito bacana. Estava comentando com uns amigos antes até da partida que o Remo ainda não tinha tido a experiência de sair atrás do marcador na Série B. E isso aconteceu. O Remo saiu atrás do marcador, empatou, ficou atrás do marcador mais uma vez e foi atrás do resultado. Analisando essas substituições, o Pavani entrou bem, mas para mim o Adailton não entrou bem. O Adailton, na verdade, não tem entrado bem nessa Série B e isso está colocando uma pulga atrás da orelha da torcida. Não sei se é questão de preparo físico, não sei se é questão de muita afobação, mas ele consegue, com o seu ímpeto, com o seu porte físico, arrastar a jogada, mas ele é muito delegado, não toca a bola. Então o Remo ficou nessa até fazer a segunda leva de substituições, que aí ele foi mais arrojado ainda. Ele tirou o Jaderson, que já estava cansado, tirou o Viseu, finalmente na partida, que não estava aparecendo muito bem, colocou o Ítalo e o Maxwell. Nesse momento, o Remo estava com 4 atacantes, cara. Tava com 4 atacantes, o Dodô no meio, tá? E praticamente quem que estava de volante? Ele era o Pavani, né? Acho que era o Pavani. Então, um time extremamente ofensivo. O Daniel não tem medo. Colocou o time para empatar e para virar o jogo, cara. Não, a minha única ressalva em relação ao Daniel Paulista nessas substituições, é verdade, ele fez as mudanças que deveria fazer, colocou o time, conseguiu arrancar um empate, mas essa mudança do Viseu demorou demais a ocorrer. Eu acho que tinha que ter sido na primeira leva a saída do Viseu, tava muito fora da partida, esse gol mostra que ele não ajudou ali no primeiro tempo, mas foi a única ressalva que eu tenho. De certa forma corrigiu, ainda conseguiu buscar o resultado ali, né, um empate com um golaço do Pavani fora da área, e o Remo trouxe assim, um ponto aí, né, a gente tem que pontuar naquela, vamos dizer, naquela análise mais ortodoxa, né, que todo mundo faz, independente das circunstâncias da partida, né, que é pontuar fora e vencer dentro de casa. O Remo fez aí o dever de casa nessas 3 rodadas, né? A minha ressalva justamente é quando você vai por circunstancial, né? Você como aconteceu em Araraquara, você tinha o jogo na mão até lá, finalzinho do jogo, uma desatenção, perdeu 2 pontos, e agora eu entendo que você jogar assim uma partida com um time, jogar com 1 a menos o jogo inteiro, você ainda tomar um gol, rapaz, eu não aceito não, acho que perdeu 2 pontos, e aí a gente fica com 2 pontos de vista diferentes aqui, e a gente quer ouvir, né, os inscritos, né, Betinho? O que a galera acha, se ficou satisfeito com o ponto, se ficou triste com essa perda de 2 pontos. Fato é que estaremos todos juntos lá na segunda-feira contra o Curitiba, né, torcendo para que na próxima os 3 pontos venham, né, Betinho? É isso mesmo, que esse golaço que inspirou, na verdade foram 2 golaços nesse jogo. O Remo jogou a maior parte do segundo tempo, né? E o finalzinho do primeiro tempo com um jogador a mais. Concordo contigo que tinha essa obrigação de
de trazer esses 3 pontos, mas também vou discordar, né, que um ponto foi importantíssimo. E eu acho que está de bom tamanho. Então, deixa aí nos teus comentários, como o Igor falou. Já comprou teu ingresso? Já atualizou o sócio torcedor? Segunda-feira a gente vai estar lá, todo mundo junto, bancada do Remocast inteira acompanhando em loco essa partida. Chega mais para a gente tomar uma cerveja e trocar uma ideia. Não esquecendo, esse programa aqui é um oferecimento também da Iolo Pizza Belém, o nosso parceiro. Funciona de quarta a domingo. Faz o teu pedido, usa o cupom do Remocast que tem desconto. Beleza, galera? Vamos ficando por aqui. A gente vai aparecer também, logicamente, para analisar esse pré-jogo contra o Coritiba. Tem muita coisa para falar, tem tabu para ser quebrado na segunda-feira. Já já a gente aparece de novo. Então já sabe, deixa o like aqui nesse conteúdo, te inscreve no canal, ativa o sininho que assim que a gente liberar um novo conteúdo, tu vai ser notificado. Um forte abraço, saudações azulinas.